Padre Marcos, Padre Marcelo, primeira vez que nós três estamos juntos numa celebração. Bem, os ministros, os que já exercem o ministério, os que hoje iniciarão o ministério, querida comunidade. Hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Talvez não seja de conhecimento de todos. Esta celebração a Igreja já a realizava no século IV. Tenhamos em mente que até 313 era proibido ser cristão. Ainda no início do século IV, os cristãos eram perseguidos. Tão logo deu-se a liberdade de culto, e assim os cristãos puderam começar a edificação das igrejas. Em Roma, 3 igrejas logo começaram a ser construídas. Uma onde hoje é a Basílica de São Pedro, outra onde hoje é a Basílica de São Paulo, fora dos muros, e a outra Basílica de Santa Maria Maior, dedicada a Nossa Senhora. E nos livros da Igreja constam que neste dia 29, nós celebramos no domingo, sempre domingo seguinte ao dia 29, dia de São Pedro é 29, a solenidade de Pedro e Paulo. Neste dia em Roma, 3 missas eram celebradas em homenagem e pedindo a intercessão destes 2 santos. Uma na Basílica São Pedro, uma na Basílica São Paulo fora dos muros, e a outra nas catacumbas de São Sebastião, onde os restos mortais destes 2 homens, por muitos anos durante a perseguição, foram guardados. Por que falo isso? Além de ser um dado interessante de história, é porque tem um valor muito grande para compreendermos que a antiguidade desta festa mostra que já as primeiras comunidades cristãs, tão logo puderam, expressavam o seu carinho, a sua devoção e suplicavam a Deus por intercessão de Pedro e Paulo. E que, portanto, a devoção aos santos é da raiz mesma, é das comunidades primeiras do cristianismo, e que ao assim fazermos, mantemo-nos na mais reta tradição da Igreja. Há mais de 1.600 anos, a Igreja celebra Pedro e Paulo. Para dizer a verdade, a solenidade de São Pedro e São Paulo é mais antiga que o Natal, gente. Antes que nós celebrássemos o Natal, já se celebrava solenidade de Pedro e Paulo. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo no ano de 64. Paulo morreu decapitado no ano de 67, ambos em Roma. Era tempo de dura perseguição. O imperador era Nero, e Nero foi muito perseguidor. Tempos difíceis para a Igreja. E a primeira leitura nos dá uma noção destas dificuldades e das provações
Diz o texto que, naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que agradava, mandou prender Pedro. E um dado interessante, quando Jesus foi torturado e crucificado, qual que era o nome do apóstolo que permaneceu com Jesus junto à cruz? Se lembram? João. Não foi Pedro, não. Pedro, tem até a igreja lá do Galicanto, onde que Pedro negou 3 vezes a Jesus. Os 11 apóstolos, 10 morreram martirizados. O único que não morreu martirizado, com aproximadamente 94 anos de idade, foi São João. O único que não teve medo de morrer junto ao Senhor foi o único que não morreu martirizado. É um dado interessante. Pedro está na prisão. É uma preocupação para a igreja? Toda a igreja se reúne e reza a Deus. Capítulo 12, versículo 5. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. E nós hoje também colocamos diante de Deus aquele que hoje é Pedro, Papa Francisco, que inclusive está fazendo uma cirurgia, né? Hoje nós rezamos também por Francisco e rezamos por aquele que haverá de ser, na nossa arquidiocese, o sucessor apostólico, o nosso futuro arcebispo. Deus atende à prece da igreja. Deus envia seus anjos que vêm em socorro de Pedro e o liberta. A eficácia da oração da igreja. Por isso nós hoje rezamos por Francisco, para que ele tenha toda a sabedoria, toda a força, todos os dons do Espírito Santo, para conduzir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda leitura, Paulo, dirigindo-se a Timóteo, jovem sacerdote. Padre Marcos fez semana 29 anos, né? Dirigindo-se a Timóteo, Paulo dizia: já estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida. O que me chama muita atenção é que Paulo, sabendo que a morte é vizinha, sabendo que a morte está próxima, não há desespero no coração desse homem, não há medo, não há desequilíbrio emocional. Olhem a maturidade psicológica, a maturidade de emoções que Paulo aqui demonstra. Como que fazendo uma prestação de contas ao jovem Timóteo, diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Meus queridos irmãos e irmãs, como seria maravilhoso se no dia que a morte estiver vizinha a nós, pudermos também repetir com Paulo estas palavras: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Queridos ministros da Eucaristia,
Paulo incansável no anúncio do Evangelho. Homem dedicado, doou suas forças, sua vida pelo Evangelho. E Paulo diz que apesar de todas as provações e de todas as dificuldades, guardou a fé. Vocês também, como ministros, de algum modo participam dentro da igreja da missão de zelar por aquilo que é precioso, pela mais pura fé, sempre juntos e unidos, aquele que haverá de ser o sucessor dos apóstolos aqui em nossa diocese, e aos padres. Ao Evangelho, poderíamos falar bem mais de Paulo, né? Mas voltemos a Pedro. No Evangelho, Jesus pergunta à multidão: quem dizem os homens que eu sou? A multidão não sabe quem é Jesus. Até ia atrás de Jesus, para lá e para cá, mas não sabia quem era Jesus. E Jesus então pergunta aos discípulos, aos apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, e segundo palavras de Jesus, porque o Pai lhe revelou, Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro, por revelação, sabia quem era Jesus. E quando Pedro diz a Jesus: tu és o Messias, Filho de Deus, Jesus, dirigindo-se a Pedro, lhe diz: e tu, Simão, filho de Jonas, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É sobre Pedro, sobre esta pedra, que quis o Senhor construir a sua igreja. E aqui um fato muito interessante, que já disse em uma homilia aqui, mas por ser tão singular, é importante que o tenhamos presente. Quem que se chama Pedro aqui, levanta a mão. Pode levantar a mão quem é Pedro aqui. 1, 2, 3, 4, 5 Pedros. O nome Pedro significa pedra, já é sabido. Mas o nome Pedro não existia até aquele momento, gente. O nome Pedro foi uma criação de Jesus. É como se Jesus, tendo em vista que a gente deve ser luz, e quisesse nos chamar para ter uma missão no sentido de ser luz, e ele chegasse para nós, para dar clareza a todos, que nós devemos ser luz, ele dissesse: e você é vela. Estranho, né? Totalmente estranho. Mas vela, isso lá é nome, né? Estranho. E é essa estranheza que faz perceber, sem nenhum resquício de dúvida, a intenção de Jesus. Porque se Pedro fosse um nome, e fosse algo normal, até poderíamos supor que Jesus estivesse querendo dizer outra coisa. Mas Jesus, ao dar o nome de pedra, Cefas, traduzindo para o nosso português, pedra, Pedro, Jesus deixa claro a todo o grupo a missão de Pedro. E deixa claro para toda a igreja que é sobre Pedro
que a igreja dele, Jesus, foi edificada. É lindo perceber que quando Pedro reconhece o Senhor e demonstra ter consciência de quem é Jesus na vida dele, Pedro também descobre, revelado por Jesus, quem é ele, Pedro, e qual é a missão dele. Eu gosto de enfatizar isso. Quando a gente se aproxima de Deus e conhece melhor a Deus, a gente conhece melhor a gente mesmo. A gente descobre o sentido de nossa vida, a missão, a vocação a qual Deus nos chama. Por isso, aproximar-se de Deus é caminho para responder aquela antiga pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Não é nenhuma filosofia, mas é o próprio Deus que responde a nós a esta pergunta, na medida que dele nos aproximamos. E vocês que hoje começarão o ministério de vocês, eu não sei certo como que Deus vai querer que vocês exerçam o ministério. Mas na medida que vocês forem se aproximando dele a cada dia, ele revelará para vocês o que de fato ele quer de vocês. Agora vamos proceder o rito de instituição dos novos ministros e de renovação do mandato dos já ministros.